Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o teu lar, lhe cubra de bênçãos. Os problemas que porventura nesse dia nós iremos enfrentar, pela fé no poder de Deus, nós possamos alcançar a vitória em todos eles. Vamos permitir que o Senhor conduza a nossa vida, nos alimentando da sua palavra, e, consequentemente, viveremos uma vida muito mais feliz. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 111, o verso 6, onde a Bíblia diz o seguinte: manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Salmo 111, o verso 6. O nosso Deus se manifesta sobre a nossa vida diariamente. Deus quer se comunicar com seus filhos. Somos nós que muitas vezes fechamos as janelas da alma e não conseguimos entender ou não damos oportunidade para que Ele continue a falar conosco, mas é sempre Deus que toma a iniciativa de falar conosco, se comunicar conosco e se revelar para nós a maneira pela qual Ele espera que nós possamos viver sob a face dessa terra. É o próprio Deus que nos dá a herança, foi o próprio Deus que deu a herança do povo dele na terra de Canaã, e é Ele mesmo que nos promete um dia morarmos com Ele por toda a eternidade na cidade de Jerusalém. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. Precisamos permitir que a palavra de Deus reforme a nossa vida, como Deus queria reformar o seu povo no passado através dos profetas. Deus hoje também espera a cada dia reformar a nossa vida. E convido você nessa manhã para que possamos dar seguimento no estudo da Palavra de Deus, abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, o verso 1 e o verso 2. Acabe veio saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Elias tinha vivido o ápice da fé. Elias tinha sido usado por Deus para contrastar 450 profetas de Baal. E mais, ali estava Acabe. Elias foi usado pelo Senhor para que ele pudesse profetizar, testemunhar, realçar a verdade que deveria ser levantada diante de toda uma nação. Embora o povo estivesse completamente envolvido nas práticas pagãs, Elias foi usado como um instrumento, um porta-voz do Senhor para restaurar, levantar uma verdadeira adoração no meio do seu povo. Mas não se demorou muito. As ameaças vieram. Jezabel soube do que tinha acontecido no Monte Carmelo e a própria Jezabel, usada pelo mal, que ameaça Elias de morte, e Elias, temendo, Elias foge para Horebe com medo de ser morto pelas mãos de Jezabel. Elias entra num estado de tristeza profunda. Podemos dizer hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, que Elias estava depressivo. Podemos observar os sintomas. Elias estava vivendo um momento de solidão. Elias estava fugindo. Elias não queria falar com ninguém. Elias tinha sentimento de estar sendo injustiçado. Elias acreditava que estava só. E o maior sentimento que ele sentia naquele momento era o desejo de morte. Depressão é uma doença, precisa ser tratada. Nós não podemos olhar para a depressão como sendo apenas algo banal. A depressão pode levar alguém à morte. Mas como nós podemos ler no versículo 3, Elias temeu a ameaça de Jezabel. Elias foge. Elias, na verdade, acreditava que todas as palavras que Jezabel tinha proferido contra ele iriam se cumprir. Embora Deus no Monte Carmelo estivesse se manifestado sobre a vida de Elias de uma forma poderosa, se demonstrando estar ao lado de Elias, ouvindo as suas orações, mas Elias nesse momento estava dando provas de que ele tinha perdido a sua confiança no Senhor. Elias não deveria ter fugido do Monte Carmelo. Elias não deveria ter fugido daquele embate pessoal com Acabe e com Jezabel. Se Elias tivesse permanecido na corte de Israel e tivesse levantado uma bandeira dizendo de que Deus esperava que o seu povo se arrependesse, os juízos de Deus iriam cair sobre Israel, os juízos de Deus cairiam sobre Acabe e sobre Jezabel também. Se fosse necessário que os anjos do céu descessem
para formar um exército para proteger Elias, Deus o faria para que a sua verdade pudesse ser proclamada naqueles dias. O maior desejo de Deus era que o seu povo se arrependesse, confessasse os seus pecados e vivesse uma nova vida. Mas nesse momento Elias perdeu a confiança em Deus. Elias fugiu de Israel. Elias foi se esconder nas cavernas, temendo, isolado, se sentindo só e incapaz de dar continuidade na sua vida. Ao olharmos o versículo 4, podemos entender que Elias era um homem como eu e você. Elias pediu a morte. Depois de ter vivido no ápice, no topo, nós podemos observar que nem sempre um ser humano consegue se manter no topo. Às vezes, ele pode de fato estar lá no topo, mas depois de um tempo ele pode estar lá embaixo. E é necessário que alguém lhe auxilie, é necessário se voltar para Deus, é necessário mais uma vez buscar ao Senhor. E nesse momento, na sua trajetória, Elias tinha deixado o topo e estava vivendo uma vida espiritual sorrateira. 1 Reis, capítulo 19, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. É fantástico porque nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus amigo. Ele se compadece das nossas necessidades. Ele sabe quando de fato precisa se manifestar sobre a nossa vida. O que nós precisamos fazer é estar com as janelas da nossa alma aberta para entendermos e sentirmos Deus falar conosco. Aqui, o anjo de Deus pode ser entendido como também sendo o próprio Deus descendo para poder falar com Elias. Deus queria fortalecer Elias. Deus sabia que Elias precisava de uma injeção de ânimo. Deus sabia que Elias estava doente. Embora Elias, há pouco tempo atrás, fosse um vaso nas mãos do Senhor para levantar uma bandeira, para levantar uma reforma entre o povo de Deus, mas nesse momento Elias estava precisando de alguém que lhe abraçasse, que lhe acolhesse, que fortalecesse a sua fé para que ele pudesse dar continuidade no trabalho que ele tinha iniciado. Depois desse encontro com o anjo do Senhor, como sendo o próprio Deus para confortar Elias, como nós vemos no versículo 8, Elias se alimentou, foi alimentado, mas Elias depois jejuou 40 dias. Olhando para o futuro, nós veremos que Elias, Moisés, se encontrou com Jesus para fortalecer o ministério de Jesus. Elias era um homem como eu e você, mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, coisas sobrenaturais acontecem pelo poder de Deus através de nós. O que nós precisamos fazer nos dias de hoje é permitirmos que Deus nos use. Como é importante ter uma vida de jejum. Elias jejuou, Moisés jejuou, Jesus também jejuou. E quando nós olhamos para o tempo que essas pessoas jejuaram, nós veremos que todas elas também jejuaram um período de 40 dias. Acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós também precisamos tirar momentos para fazermos o jejum. É claro que nós sabemos que existem vários modelos de jejum. Jejuns de frutas, jejum tirando apenas uma refeição de todas as outras alimentações que temos no decorrer do dia. Alguns fazem um jejum de televisão, outros fazem um jejum do celular. Mas cada um de nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós precisamos jejuar de alguma forma para que nós possamos estar mais próximo do nosso Deus. Elias sabia que precisava se voltar para o Senhor. Elias sabia que precisava ele mesmo pessoalmente estar em contato com o seu Deus para que pudesse ter forças para dar continuidade no trabalho que ele tinha iniciado pelo poder do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Elias tinha fugido por razões pessoais. Ele estava, na verdade, no monte onde Deus um dia tinha se revelado ao seu povo, mas não era o plano de Deus que Elias estivesse ali. Estar ali era fugir do que Deus esperava que Elias pudesse fazer entre o povo de Deus em Israel. Estar naquela caverna era algo pessoal que Elias queria para si mesmo e Deus não queria que Elias estivesse ali. A maneira pela qual Deus se revela para Elias naquela caverna era uma demonstração do poder de Deus para fortalecer o seu servo que estava enfraquecido
para que ele tivesse forças, energias para dar continuidade no ministério e na reforma que ele tinha iniciado entre o seu povo. Deus pessoalmente tem a sua forma de se revelar para cada um de nós. Nós temos a nossa concepção pessoal de como Deus se revela para nós e muitas vezes a maneira como Deus se revela para o seu povo contraria completamente a nossa própria razão. Elias tinha um conceito de como ele poderia se encontrar com Deus e ele imaginava que era um vento forte que estava passando por ali, mas a maneira pela qual Deus se revelou para Elias era num vento suave, numa neblina calma, tranquila. É quando Deus se revela para ele perguntando: o que é que você está fazendo aqui? Amigo, nessa manhã nós precisamos parar para fazermos uma autorreflexão. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus e esperarmos a maneira pela qual Deus se revela para cada um de nós. Não podemos rotular e criar um método pelo qual Deus irá se revelar para nós. Ele é soberano, nós somos seus filhos, nós somos as suas criaturas, nós somos submissos à sua vontade. Nós precisamos aceitar a maneira pela qual Deus fala ao nosso coração. E é claro que a palavra de Deus ela é soberana, ela nos estabelece os parâmetros, mas somos nós que precisamos de fato permitir e aceitar a maneira pela qual Ele usa para falar conosco. Deus estava respondendo às 3 reclamações que Elias fazia do Senhor. Uma das respostas do Senhor para Elias era que Deus nunca deixaria o seu povo sem ter um remanescente fiel. Em todas as épocas, Deus sempre teve um povo que foi fiel a Ele, por menor que seja, mas era um povo fiel. Mesmo que fosse 3 pessoas, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, mas era um povo fiel. Mesmo que fosse 8 pessoas, como aconteceu no dilúvio, mas era um povo fiel. Em todas as épocas, Deus sempre tem um povo que é fiel a Ele, mesmo que seja necessário perder a sua vida por amor ao Senhor, essas pessoas o farão em fidelidade a Deus. A obra de Deus ela deve continuar mesmo que nós não nos coloquemos à disposição para que Deus nos use. Deus sempre vai encontrar alguém. Deus encontrou Jeú, Deus colocou no trono e foi Ele mesmo que deu continuidade na reforma entre o povo do Senhor. Mas Deus também deu ordens para que um novo profeta fosse ungido por Ele e Eliseu deveria ser o responsável para dar continuidade, ser o porta-voz entre o povo do Senhor para revelar as suas verdades a respeito de como Deus esperava que o seu povo pudesse viver. Creia, Deus hoje tem trabalhado no nosso meio. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não enxerguemos, Deus tem trabalhado de uma forma poderosa entre aqueles que permitem ser um vaso nas mãos do Senhor. O objetivo de Deus é que pessoas se coloquem nas suas mãos para ser um instrumento. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, o benefício é nosso mesmo. Nós somos fortalecidos pelo Senhor, mas quando também trabalhamos, nós somos abençoados por Deus por deixarmos a nossa vida ser um vaso nas mãos de Deus. Eliseu pertencia a uma família que possuía posses naquela época. Não era para todas as pessoas que tinha 12 juntas de boi, mas Eliseu foi tirado de trás do arado. Eliseu era lavrador. Possivelmente, nesse momento em que recebe o chamado de Deus, Eliseu estivesse trabalhando. Mas foi necessário Eliseu também queimar todos os seus equipamentos de trabalho como uma demonstração de que, de fato, Deus tinha lhe chamado para um novo ofício. Eliseu entendia perfeitamente o que Elias tinha feito com ele. Ele sabia da unção que tinha recebido. Ele também sabia da missão grandiosa que teria que ser um instrumento nas mãos de Deus para reformar a nação de Israel. Quantos embates ele teria que enfrentar, quantas lutas ele teria que travar. Mas Eliseu estava disposto. Sabia que o mesmo Deus que tinha estado ao lado de Elias no Monte Carmelo, esse mesmo Deus estaria ao seu lado para fortalecer a sua jornada. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de 1 Reis, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Todos nós somos passíveis em alguns momentos da nossa trajetória vivermos como Elias, sermos um vaso nas mãos de Deus, realizarmos grandes maravilhas, mas logo depois, em seguida, termos o sentimento de solidão, tristeza, desprezo também,
Da mesma forma como Elias um dia estava lá no Monte Carmelo, levantando a bandeira de uma reforma entre o povo do Senhor, matando os profetas de Baal, logo depois, em seguida, depois da ameaça de Jezabel, Elias estava completamente deprimido, triste, isolado, fugindo de todas as pessoas e pedindo a morte. É possível, mas nós precisamos nos refugiar no Senhor como Elias o fez. Tenha certeza, Deus sempre irá ao nosso encontro quando nós permitirmos que Ele se aproxime de nós. Quando nós formamos uma aliança com o Eterno, é Ele mesmo que se preocupa em suprir as nossas energias, as nossas forças, para que nós possamos dar continuidade no ministério e na obra que nós iniciamos em nome dEle. Deus não nos chamou para a solidão, Deus não nos chamou para que nós pudéssemos nos esconder nas cavernas. O chamado de Deus é que nós nos tornemos luz, possamos iluminar o mundo. O chamado de Deus é que nós possamos dar sabor a essa terra. O chamado de Deus é para que nós levantemos uma bandeira, que nós nos tornemos destemidos, que nós possamos proclamar as boas novas de salvação, que nós possamos anunciar que muito em breve Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra para buscar aos filhos que estiverem prontos para se encontrar com o nosso Deus. Por isso que nessa manhã, eu e você precisamos entender, nós temos uma missão na nossa vida, nós fomos chamados com um propósito. O que eu e você precisamos fazer a cada dia é corrigirmos a nossa visão mediante a palavra do Senhor. Se deixarmos que ela reforme a nossa vida, nós estaremos cumprindo os propósitos do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia a entender a Tua vontade para cada um de nós, é o nosso pedido e a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.